Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários extremamente perenes e pagando um dividendo altíssimo, chegando a mais de 11% nesse mês de setembro. E antes do vídeo começar, me conta aqui embaixo qual é o fundo imobiliário que você tá de olho, tá comprando pesado nesse momento. Vamos lá para o fundo número 1, que é o HGLG11, CSHG Logística, um dos fundos mais antigos que a gente tem aqui no Brasil, que é um fundo de tijolo focado no segmento de galpões logísticos. Se a gente olha para a carteira de ativos desse fundo, a gente vai ver ali a grande maioria alocado, né, e a receita vindo através dos imóveis, com sua localização espalhadas de Santa Catarina até Minas Gerais e alguns ali no estado de Pernambuco. E uma vacância que vem melhorando pra caramba, a gente vê um número bonito aqui, de 12 meses para cá, ele saiu de uma vacância física de 10 para 5%, enquanto que o aluguel por metro quadrado médio do fundo se manteve e até aumentou um ponto ali. O HGLG, que é um fundo que tem uma diversificação positiva por locatários, você vê que não tem nada com mais de 15% de concentração. E toda vez que ele vai reajustar o aluguel que os clientes pagam pelo galpão logístico, ele costuma fazer isso na grande maioria das vezes pelo índice de inflação IPCA, que é o que está mostrado aí na tela. É um fundo que ainda tem alavancagem financeira, tem um plano de desalavancagem daqui para frente, mas no momento ele está com 12% do patrimônio líquido em dívidas. E uma parte disso é justamente para fazer novos empreendimentos, que a gente consegue ver também através dessa tabela aí. Aí se a gente olha para o histórico de dividendos distribuídos ao mês, a gente vê uma escadinha, né, uma subida ali, principalmente de 2021 para frente, e alguns dividendos mais altos esporádicos, que são frutos de venda de imóveis. Nos últimos 12 meses, esse fundo está pagando um pouco mais de 8,6% de dividendo yield. E aí se a gente olha para o histórico de um ano, a gente vai ver o fundo caindo um pouco mais de 0,6%, mas se a gente coloca os dividendos na conta, a gente vê uma alta, na verdade, de 8,6%. E no histórico completo do HGLG11, ele se demonstra ali batendo o IFIX, batendo o CDI, batendo todo mundo. Agora a pergunta que não quer calar, por que eu tô citando o HGLG11? Primeiro, porque ele não tem uma alavancagem elevada, a gente gosta de olhar sempre para fundos com menos de 20% do seu patrimônio líquido alavancado. Mais do que isso, ele é sempre cortado do ambiente de observação, como a gente gosta de chamar. Ele apresenta estabilidade nos preços e nos dividendos nos últimos anos, e ele está atualmente com um valor de mercado de 5,4 bilhões de reais, colocando ele dentro dos 15 maiores da estratégia FIIs Classe A, que visa justamente escolher os fundos mais consolidados, mais perenes e que pagam bons dividendos no mercado. E já não é mais segredo para seu ninguém que fundos imobiliários são uma ótima forma de você elevar o seu dividendo mensal da tua carteira de dividendos. É o caso do Jorge, esse investidor aqui que só na parcela de fundos imobiliários tinha mais de 3 milhões e 100 mil reais e fez uma consultoria gratuita aqui conosco do Clube do Valor. E o Carlos tinha dois grandes problemas na hora de escolher os fundos imobiliários. Primeiro, ele escolhia os melhores fundos para investir através dos conselhos do assessor de investimento dele, que na média são profissionais que têm conflitos de interesse muito grande. Eles vão te mostrar um ativo que tem uma comissão mais alta para eles, mas nem sempre é melhor para o cliente. E o segundo grandíssimo erro é que ele estava concentrando patrimônio demais justamente em alguns poucos fundos imobiliários, alguns chegando a passar de 400 mil reais. E aí quando a gente foi conversar com o Jorge, o que ele comentou é que não tinha 100% de clareza porque cada um desses fundos estava ali na carteira dele. Não sabia se tinha selecionado pelo dividendo ou se era porque é um fundo de patrimônio grande. Não tinham critérios, claro. Até que depois de uma conversa, um diagnóstico e um norte estratégico na forma como o Jorge investe, hoje ele tem muito mais clareza de qual ativo ele deve comprar, qual ele deve vender e quando fazer. E o mais legal disso tudo é que se você é como o Jorge e não tem tempo nem conhecimento suficiente para decidir os seus próprios ativos, ter sempre certeza de qual ativo você deve comprar, eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita aqui conosco do clube. Se você clicar aqui e preencher teu nome e teu telefone, a gente vai passar 1 hora olhando o teu contexto individual para te dar um plano estratégico de como você pode investir melhor. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Beleza, vamos pro fundo número 2. Esse aqui que é um fundo focado em investir em papéis, em CRI. E o que chama a atenção é que 91% desses CRIs do fundo estão alocados a uma taxa de CDI, ou seja, totalmente atrelado à taxa de juros do nosso país. Quando a Selic estiver mais alta, esse cara aqui vai pagar mais dividendos. Quando a Selic estiver mais baixa, ele vai pagar menos, é normal. E tudo isso com uma taxa média ali de CDI mais 2,5%. Se a gente pensar que isso aqui é isento de imposto de renda, a gente vai entender o impacto que tem uma taxa como essa. E aí quando a gente olha para o histórico de dividendos, a gente vê exatamente o que a gente estava falando, uma flutuação para baixo ou para cima, a depender da taxa Selic. E recentemente esse fundo mostrou que ele distribuiu totalmente o resultado gerado no mês como dividendo. E no histórico passado, a gente já tinha falado disso aqui no canal, ele vinha gerando um resultado menor do que a distribuição que ele vinha fazendo, o que se torna algo insustentável. Por isso que provavelmente esse fundo vai acabar reduzindo um pouco o dividendo, a depender do que acontecer com a Selic. Em maio desse ano, esse fundo realizou uma captação de R$1 bilhão e ele segue ainda comprando novos CRIs com esse fluxo de capital que ele colocou para dentro. Mês passado eu falei aqui para vocês que ele gastou 241 milhões de reais com 2 CRIs novos, cada um com suas taxas de CDI mais alguma coisa, e esse mês ele investiu mais 101 milhões
bilhões de reais em taxa de CDI mais 2,25. Olhando para os últimos 12 meses, a gente vê uma alta de 6,8 nesse fundo e com dividendos é uma alta muito linear até, nem parece renda variável, de 20%. Por que eu estou citando esse fundo aqui? Não tem alavancagem elevada, se mostra muito estável nos seus preços e nos seus dividendos e está com um valor de mercado de mais de 7 bilhões de reais nesse momento. Estou falando aqui do Kinea Rendimentos Imobiliários, o KNCR11. Ah, Felipe, mas por que é que tu está dizendo que esses fundos são perenes, são estáveis, pagam bons dividendos? Estou te falando isso pela forma que eles são selecionados. A estratégia Fundos Imobiliários Classe A visa aproveitar justamente o melhor que a classe Fundos Imobiliários tem para oferecer, que é o dividendo constante. Tudo isso buscando ter um menor risco do que as ações, por exemplo, mesmo sabendo que fundos imobiliários são renda variável, e recebendo um dividendo líquido de imposto de renda todos os meses. Para fazer isso, a gente aplica 4 grandes filtros no mercado, que são os filtros de liquidez, ou seja, os fundos pouco negociados não entram nem no ambiente de observação. Depois, a gente tira setores mais arriscados, como de desenvolvimento e de incorporação. Depois, são tirados fundos de fundos que têm uma taxa dupla de administração. Esse não é o nosso objetivo. Depois, os fundos muito alavancados, que também têm risco, saem disso tudo. E por último, são escolhidos os fundos com menos volatilidade dos seus preços e dos seus dividendos e com maior valor do mercado. E se você quiser conhecer 7 outros fundos imobiliários que estão dentro da estratégia FIIs Classe A nesse mês que você vê o vídeo, eu vou te convidar para baixar um e-book que te mostra não só isso, mas a explicação detalhada de como a estratégia foi formada. Só clicar no link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para o fundo imobiliário número 3. Esse aqui é mais um fundo de tijolo focado em galpões logísticos. Quando a gente vai ver a composição da receita desse fundo nos últimos meses, a gente vai ver que a receita imobiliária, no azul escuro, é muito mais relevante, mas a gente tem uma parcela ali também de receita financeira. Olhando para os ativos do fundo, 93% deles são galpões logísticos e 90% dos contratos são corrigidos pelo índice de inflação. Legal observar também nos fundos de galpão logístico qual a porcentagem de contratos atípicos e típicos. Nesse aqui, mais de 2/3 a gente está falando de contratos atípicos, em que mesmo que o locatário saia do prédio antes do fim do contrato, ele vai precisar pagar todo o acordado no contrato, até como se ele tivesse ficado até o fim. Em termos de geografia, esse fundo aqui está com seus galpões localizados no raio de até 60 km da cidade de São Paulo. E uma informação interessante é que esse fundo tenta sempre reciclar os ativos de dentro da sua carteira, vendendo de 12% a 15% do seu patrimônio todos os anos. Se a gente olha para o histórico de dividendo, lá em 2019 ele saiu de cerca de 33 centavos por cota de distribuição para o que é hoje, de mais ou menos 76 centavos. A gente consegue ver isso de forma gráfica também nessa tabela. Nos últimos 12 meses, pouco mais de 7% de dividend yield. E se a gente olha em termos de cotação, a gente vê uma queda de 1%. E colocando os dividendos na conta, a gente vê uma alta de 7,7%. Olhando para uma janela um pouco mais longa, a gente vê esse fundo aqui conseguindo bater o IFIX e o CDI com reinvestimento de provento. Estou citando esse fundo aqui por estabilidade de preços e dividendos, não tem alavancagem elevada e está com um valor de mercado de mais de 4,4 bilhões de reais, colocando ele entre os 15 fundos mais estáveis e perenes. Estou falando aqui do BTG Pactual Logística, o BTLG11. Então esses fundos imobiliários são ótimos para quem está buscando uma boa estratégia de seleção. Agora, se você quer ver as ações que estão pagando dividendo absurdo nesse mês de setembro, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso. Estou te esperando por lá.